Deus, eu não sei você, mas eu estou feliz de ter vindo, hein? Eu acho que não tinha outro, eu tenho certeza que não tinha um lugar melhor para você estar. E eu quero fazer uma pergunta aqui que acabou passando aqui hoje, hein? Tem alguém que está nos visitando aqui hoje pela primeira vez? Se tiver, você pode levantar sua mão. Glória a Deus, que bênção! Vou pedir um favor para vocês, vou pedir para vocês permanecerem com a mão levantada, que a gente quer entregar um cartão de boas-vindas para vocês, tá bom? Se você está nos visitando hoje, fica com a mão erguida aí, que a gente quer entregar esse cartão. É um motivo de honra ter você aqui nessa noite. Não baixa a mão, até chegar alguém aí. Amém? Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, em 1 Samuel, capítulo 18, 1 Samuel, capítulo 18, dos versículos 12 ao 16. 1 Samuel, capítulo 18. De vez em quando é bom, né? Essas canções que falam dessas verdades, a gente tem que lembrar, né? A igreja é vitoriosa, a igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você achou aí? Se achou, você pode dar um glória a Deus? Amém. 1 Samuel 18, 12 até o 16. Saul temia a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o afastou de si, e o pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Vamos ler juntos esse versículo? Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. E então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Então nós vamos pedir isso para Ele. Feche seus olhos e peça para o Senhor falar com você. Papai, nós estamos nesse lugar por Tua causa. Como é bom nós estarmos nesse lugar, nessa atmosfera onde o Senhor está. Uma atmosfera impregnada da Tua presença, da Tua glória. E Senhor, eu quero te pedir nessa noite que nós possamos permanecer aqui. Pai, que os corações sejam agora, Pai, já foram regados, que os corações possam receber a boa semente. E essa semente venha dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Na autoridade que há no nome de Jesus, eu repreendo agora toda a estratégia das trevas, no sentido de tentar roubar essa palavra. Mas eu quero declarar que o meu coração e o coração da tua igreja está sedento. Estamos prontos, Pai, desejosos de ouvir uma palavra vinda do céu sobre as nossas vidas. Eu quero te pedir que o Senhor seja aqui, Pai, que o Senhor possa ir onde as minhas palavras não conseguem chegar, que o Senhor possa falar ao coração, Senhor, desde aquela pessoa que tem muita experiência com o Senhor, até aquela que ainda não teve nenhuma, que essa seja uma noite onde o Senhor possa falar com o coração do mais jovem até o de mais idade, que essa seja uma noite onde a palavra rema seja derramada no nosso espírito, e nós possamos sair daqui como vencedores, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Preciso contar algo para você. Você está em guerra. Sabe que todos nós, em vários momentos da nossa vida, nós estamos em algum tipo de batalha. Às vezes, essas batalhas, elas são evidentes e externas. Às vezes, elas são discretas e internas. Mas o fato é que nós estamos o tempo todo em algum tipo de batalha. Davi, a Bíblia deixa claro que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas o que a Bíblia fala também acerca desse homem segundo o coração de Deus é que Davi era um homem de guerra. E se eu e você queremos aprender como nós podemos vencer as nossas guerras, nós precisamos aprender o que Davi fazia. Como é que Davi, ele lograva um bom empreendimento? Como é que Davi tinha sucesso em todas as batalhas que ele enfrentava? E é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Como vencer as suas guerras. Então, uma das coisas que nós precisamos entender, e eu não sei se é uma boa notícia ou se é uma má notícia. Se você não está em guerra hoje, em algum momento da sua vida você vai estar. As guerras começam, queridos, desde o momento que a gente nasce. Você sabia que os médicos dizem que a cólica do bebê, ela é uma dor insuportável mesmo. E é por isso que ele urra, ele grita. Então, as guerras de um bebê podem ser as cólicas.
As guerras de uma criança pode ser uma dificuldade de relacionamento, pode ser as suas crises. As guerras de um adolescente pode ser um problema de autoestima, um problema de tratamento com as pessoas, às vezes fora os problemas que podem acontecer em casa. As guerras de um jovem pode ser o desejo de se casar e ainda não ter encontrado ninguém. As guerras de um casal pode ser as dificuldades nos relacionamentos. As guerras de uma pessoa, dos pais, podem ser, às vezes, o problema de saúde dos filhos, pode ser um problema com os filhos. As guerras, muitas vezes, dos avós, né, ou das pessoas de maior idade, pode ser a saúde, pode ser ver os filhos numa situação que eles não gostariam de estar, pode ser um problema financeiro. Ou seja, em todas as fases da nossa vida, nós vamos enfrentar algum tipo de guerra. Em todas as fases da nossa vida, nós vamos enfrentar, e acredite, elas vão mudando de nível à medida que você vai mudando de nível. A vida, ela não é assim, que de repente, eu já venci uma batalha, agora pronto, eu estou num porto seguro e eu não vou ter batalha nenhuma mais. Então, eu quero dar uma notícia para você. Em algum momento da sua vida, você vai estar em guerra. E à medida que você mudar de nível, as suas guerras também mudam de nível. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Alguém quer uma boa notícia? Para todas as suas guerras, você tem uma estratégia de Deus para vencer. O Senhor te fez para ser um vencedor. Olha para quem está do seu lado, fala para ele, o Senhor te fez para ser um vencedor. Meu irmão, as guerras não podem te parar, você tem que entender isso nessa noite. As guerras, elas não vêm para nos parar. Davi foi promovido no meio de uma guerra. Davi foi promovido a chefe de 1000 por causa da sua habilidade de guerrear. As guerras vêm para te promover. Olha com fé e fala para essa pessoa que está do seu lado, as tuas guerras vêm para te promover. Se você não quiser falar para ninguém, fala para você mesmo. Mas pelo amor de Deus, abre essa boca e fala alguma coisa. As guerras vêm para nos promover, gente. As guerras não vêm para nos paralisar. Se a gente não entender o que isso significa, nós vamos ficar paralisados no meio de alguma guerra. Então talvez você está aqui nessa noite e você está no meio de uma guerra iminente. E aí você pode usar aquilo que eu vou te falar hoje. Mas talvez você não está no meio de uma guerra iminente. Então você guarda isso, porque em algum momento da sua vida você vai estar. A primeira coisa que nós precisamos olhar para Davi e aprender com ele é que Davi, ele enfrentava as suas batalhas, ele enfrentava as suas guerras. Isso pode parecer muito óbvio para você, mas não é. Sabe por quê? Existem pessoas que elas não enfrentam as suas guerras. Existem pessoas que elas querem vencer as suas guerras. Existem pessoas que querem ser levadas a novos patamares, mas são pessoas que elas não enfrentam a guerra. Como assim? Elas fogem delas. Você sabe por que Davi pôde enfrentar Golias? Porque antes ele enfrentou o leão e o urso. Porque Davi, ele tinha essa característica, ele não fugia das suas guerras. Davi, ele enfrentou Golias, ele não fugiu. Todos aqueles soldados durante 40 dias, inclusive Saul, quando a Bíblia conta isso para nós, sobre quando Davi, ele derrota Golias, nós vemos que Davi, ele vai e ele enfrenta. Gente, deixa eu falar uma coisa para você, você nunca vai vencer aquilo que você não enfrenta. Você nunca vai vencer aquilo que você não enfrenta. Entenda isso. Então não adianta fugir. E como é que nós fugimos das nossas batalhas? Nós fugimos, querido, quando nós fazemos de conta que nós não estamos em guerra. Nós fugimos das nossas batalhas quando nós não temos coragem de assumir que algo está sendo uma guerra conosco. Nós fugimos das nossas batalhas quando nós não temos coragem de passar a limpo aquilo que está incomodando o nosso coração. Essa é a diferença entre enfrentar e fugir. Na batalha contra Golias, Davi é o único que se dispõe a enfrentar aquele gigante, enquanto o próprio Saul não se propôs a enfrentá-lo. Entenda algo, há pessoas que vivem fugindo das suas batalhas, mas erroneamente, elas esperam ser promovidos a patamares maiores. Nós fugimos das nossas batalhas quando nós ficamos esperando que apareça alguém. Vocês lembram? Quem lembra de Chapolin Colorado aí? O que ele falava? Quem poderá nos defender? Né? Quem poderá? Tem pessoas que vivem esperando algo que tem a síndrome do Chapolin Colorado. Ela fica esperando, quem poderá me defender? Quem poderá resolver o meu problema? Deixa eu falar uma coisa para você, meu amado, não vai vir ninguém para te defender.
As batalhas, as guerras que têm se levantado contra você é para te promover, é para você criar músculo, é para você criar força, para você ir para novos patamares. Então, você vai ficar fugindo de batalhas quando você não admite que aquilo é algo para você enfrentar. Você vai fugir das suas batalhas quando você ficar esperando que alguém venha resolver seu problema. Nós fugimos das batalhas quando nós não entendemos que essa batalha é para o nosso benefício. Eu gosto muito no Salmo 18, Salmo 18 é uma oração para mim. E no Salmo 18, Davi fala assim: o Senhor, Ele me exercita, Ele exercita as minhas mãos para a guerra, e Ele fortalece os meus braços para vergar um arco de bronze. Quando nós guerreamos as nossas guerras, quando nós enfrentamos as nossas guerras, por mais desafiador que seja, nós estamos tendo os nossos braços exercitados, nós estamos tendo as nossas mãos fortalecidas. Meu irmão, nós precisamos aprender a olhar de frente para as nossas batalhas. Quando você enfrenta uma situação na sua casa, quando você enfrenta, tem muitas pessoas que não têm coragem de sentar com o seu cônjuge e abrir o seu coração. Porque fala assim: olha, se eu falasse para o meu cônjuge tudo que eu penso dele, tudo que eu penso dela, talvez o nosso casamento acabaria. Mas eu quero dizer algo para você: se você não enfrentar essa batalha, isso também vai acontecer. Existem formas de você fazer isso, existem estratégias que Deus pode te dar. E se você quer uma vida de rompimento e transformação, você precisa vencer aquilo que hoje te paralisa. E para você vencer, você tem que enfrentar. Para você vencer, você tem que enfrentar. Se você não quer, se você deseja mudar de fase na sua vida, meu irmão, você tem que enfrentar. Às vezes nós temos uma cultura, a gente vive uma cultura que a gente quer ser legal com as pessoas. A gente precisa às vezes de aprovação das pessoas, e as pessoas não têm coragem de conversar sobre assuntos importantes, assuntos sérios. Dizer que não gostou de uma atitude, dizer que foi ferido por causa de uma palavra. A gente prefere jogar a sujeira para debaixo do tapete. Ai, deixa para lá, Deus trata com ele. Não, meu irmão. Quando Pedro nega Jesus já tinha advertido ele: você vai me negar 3 vezes. E quando Jesus vem e se encontra com Pedro, Jesus pede para Pedro por 3 vezes para dizer: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Deixa eu falar aqui uma coisa para você: pessoas que são vencedoras são pessoas com coração tratado, são pessoas com coração sarado, são pessoas que se resolvem, são pessoas que enfrentam os seus conflitos, enfrentam as suas dificuldades e não fogem deles. Então, às vezes a gente não quer enfrentar o conflito. E eu não estou falando para você ficar batendo de frente. E também não sou a favor daquele povo que é o pronto falei. Vai lá e vomita na cabeça do outro e fala: não, eu tenho que falar tudo para ficar com o coração limpo. Não é isso, isso é imaturidade. Isso é imaturidade. Maturidade é você saber falar, saber ouvir, e você vai entender isso nessa noite. Nós precisamos crescer. Se nós queremos mudar de fase na nossa vida, nós precisamos vencer as nossas guerras. E a maneira que nós temos de vencer as nossas guerras, queridos, é justamente enfrentando. E nós enfrentamos quando nós reconhecemos que nós estamos em guerra. Você sabe por que normalmente uma pessoa tem dificuldade de romper com seus vícios? Porque ela não admite que tem o vício. Você já viu uma pessoa que é alcoólatra, que ela fala assim: não, eu não sou alcoólatra, só bebo socialmente. Mas ela está destruindo a família dela. Ela não admite. Enquanto você não admite uma guerra, você não enfrenta essa guerra. E enquanto você não enfrenta uma guerra, você não vence. Você já viu pessoas que muitas vezes estão no vício das drogas, da prostituição, da pornografia. Pessoas que estão em algum vício de mentira. E tantas outras coisas que nós poderíamos citar aqui. E muitas vezes elas não conseguem romper. Sabe por que não conseguem romper? Porque a pessoa fica colocando um pano em cima, colocando um filtro ali, achando que não está acontecendo nada. Ei, meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Você foi feito para ser um vencedor. Deus planejou você para ser um vencedor. Mas muitas vezes tem coisas que estão paralisando a sua vida porque você não enfrenta. Você não tem coragem de admitir que está em guerra. Você não tem coragem de admitir que você não está vivendo o melhor de Deus no seu ministério, na sua vida, porque você não enfrenta guerras. Você não consegue se colocar de frente daquilo que tem vindo sobre você. Meu irmão, quando nós não enfrentamos os Golias, eles nos tornam refém.
Acredite, quando Deus criou você, quando Deus planejou você, Ele planejou você para viver como Davi, em altos patamares. Ele planejou você para você voar abaixo. Ele planejou você para você dar rasantes se for necessários e voar alto quando for necessário. Ele te planejou para você ir bem em todos os teus empreendimentos. Não importa os tempos, não importa as guerras. Ele te planejou para você romper. Ele planejou você para que o reino de Deus seja estabelecido. Agora entenda algo. No meio de tudo isso nós teremos guerras. E se você não enfrentar as tuas guerras, não adianta você fazer de conta que não está acontecendo nada. Isso é fugir de guerras. Você repete comigo: eu não venço nada que eu não enfrento. Nós precisamos entender, porque quem não enfrenta aquilo que o oprime, torna-se escravo do seu opressor. Quando você não enfrenta aquilo que está te oprimindo, você se torna escravo do seu opressor. A Bíblia deixa claro que Davi por 40 dias, Golias por 40 dias, de manhã e à noite, um exército, gente, um exército ficava olhando para aquele gigante, de manhã e à noite. De manhã e à noite, 40 dias, o rei ficava olhando para aquele opressor, 40 dias, e o coração se enchendo de medo, e o coração se enchendo de angústia, e o coração se enchendo de sentimentos ruins, o coração se enchendo de um sentimento de perda, de derrota. Meu irmão, quando você não enfrenta aquilo que te oprime, você se torna escravo do seu opressor. O que é que tem vindo sobre a sua mente? O que é que você tem ouvido dioturnamente? Talvez você tenha ouvido: fulano não gosta de você. Talvez você tenha ouvido: você não é capaz. Talvez você tenha ouvido: olha, seu casamento está por um fio. Você precisa enfrentar aquilo que tem vindo para te oprimir, porque se você não enfrentar, isso vai te paralisar, vai te tornar refém, vai tornar os seus passos lentos. Amado, nós precisamos entender isso. Paulo cita isso em Romanos capítulo 6, verso 16, vamos ler juntos. Romanos capítulo 6, verso 16. Esse versículo me chama muita atenção e eu quero que ele chame sua atenção nessa noite também. Romanos 6, 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Diante daquilo que você se submete, você se torna servo. Então, se existe uma coisa que está te oprimindo, se as suas decisões são direcionadas por causa do seu medo, por causa do sentimento que não é bom, você tem que enfrentar. Por causa de um vício, você tem que enfrentar. O que demonstrava a obediência de Davi ao Senhor era a forma com que ele enfrentava os seus inimigos. Então, Davi, o que ele fazia? Quando ele estava diante de uma guerra, ele perguntava: Senhor, eu devo ir? Senhor, como eu devo ir? Quando Saul morre, mesmo quando Saul morre, e ele já tinha unção de rei, se não me engano está em 2 Samuel capítulo 7, ele vai e ele pergunta para Deus: e agora, Deus, o que eu vou fazer? Eu devo ir reinar sobre Judá? E Deus fala sim. E ele diz assim: e eu devo ir por onde? E o Senhor fala: vai para Hebrom. Deixa eu falar uma coisa, meu irmão. Essa é a segunda coisa que nós entendemos a respeito do porquê a vida de Davi era uma vida de vitória. Porque além dele enfrentar as suas batalhas, ele não enfrentava sozinho. Ele convidava o Senhor para guerrear as suas guerras. E por isso que eu sou totalmente contra essa coisa do pronto falei. Porque isso não é maturidade. Maturidade é você chegar diante de Deus, abrir o seu coração e falar: Deus, isso aqui está me corroendo. Essa atitude da minha esposa está me matando, Senhor. Mas eu entendo que o casamento é um princípio do Senhor. Mas se o Senhor não intervir, eu não sei como lidar. Então me dá uma estratégia. O que eu devo fazer? Como eu devo falar?
Senhor, prepara um momento. Deixa eu falar algo para você, querido. A palavra de Deus diz lá no livro de Provérbios que como maçãs de ouro em salvas de prata são as palavras ditas a seu tempo. Muitas brigas que acontecem nos relacionamentos, sejam eles conjugais, sejam eles de trabalho, é porque as palavras são ditas na hora errada. E quando a gente fala as coisas na hora errada, da forma errada, guarda isso no seu coração. Muitas vezes a gente entra em guerras que nós não deveríamos entrar. Muitas vezes nós entramos em guerras que não são nossas. A gente cria situações onde a gente começa a entrar em guerras que não são nossas. O problema está em que muitas vezes a gente começa a confiar em nós mesmos. Nós precisamos tomar uma decisão de que ou nós pertencemos ao Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso dono, ou então nós somos donos de nós mesmos. E se Ele é o nosso dono, eu quero te dar uma notícia: se Ele é o seu dono, Ele tem prazer de guerrear as suas guerras, sejam elas quais forem, pequenas ou grandes. Deus tem prazer em te aconselhar, desde a coisa mínima até a coisa máxima. E era assim que Davi, ele se portava. Ele convidava o Senhor. Então não importa se as suas guerras sejam internas ou externas, pensamentos e sentimentos não enfrentados podem nos tornar reféns de guerra, mesmo sem guerrear. Você sabe por que uma pessoa se suicida? Porque ela não enfrenta aquela guerra. Como é que a gente enfrenta uma guerra? Admitindo que ela existe, pedindo socorro, pedindo ajuda. Querido, eu e você não somos super-homens ou super-mulheres. Às vezes nós precisamos de ajuda. Não é um motivo de fraqueza você pedir ajuda, é motivo de inteligência. Homens e mulheres inteligentes, eles entendem aonde chegou o seu limite. Alguns dias atrás, infelizmente, lá perto da casa da minha sogra, um rapaz de 16 anos se suicidou. E deixou um ponto de interrogação gigante. Por quê? Porque ninguém sabe o que aconteceu. Porque o seu coração não era conhecido de ninguém. Meu irmão, quando você não enfrenta algo, acredite, aquilo vai te oprimir. Se você for olhar a história de cada uma das pessoas que se suicidam, havia algo dentro delas que elas não tinham coragem de expor para ninguém, e aquilo se tornou tão gigante, elas não enfrentaram. Às vezes é um problema de autoestima, às vezes é um problema, uma falta de reconhecimento, é um desamor. Mas quantas vezes nós não temos coragem de abrir o poço do nosso coração, porque a gente tem vergonha do que os outros vão pensar, e às vezes aquilo é tão pequeno, é tão pouco. Meu irmão, você não foi feito para andar sozinho. Entenda algo na sua vida, em nome de Jesus. Você não foi feito para andar sozinho. A estratégia do inferno é dizer para você: você não precisa de ninguém não, fica aí no seu espaço. Quer saber? Não quero mais saber de ninguém não. Amado, isso é uma estratégia do inferno. A Bíblia é clara, a regra é clara, a Bíblia é clara. O homem, não é bom que o homem ande só. Deus não está falando isso apenas para o marido, para arrumar uma esposa para Adão. Jesus, o Filho de Deus, quando esteve nessa terra, Ele se cercou de 12 homens. E dentro nesses 12, Ele teve 3 pessoas que faziam parte do seu círculo íntimo. Se Jesus estabeleceu isso, quando nós lemos as Escrituras, elas dizem para nós: olha, não deixem de congregar. A Bíblia diz: a igreja é o corpo de Cristo. Será que eu e você estamos acima disso? Nós não estamos. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Você precisa dessa pessoa que está do seu lado. E é fácil talvez você pensar que você precisa dessa pessoa que está do seu lado, pertinho de você. Mas você precisa daquela terceira pessoa, que está do seu lado, não tão perto, do outro. Você não foi feito para andar sozinho. Ninguém guerreia sozinho. Nós precisamos enfrentar as nossas batalhas. Nós precisamos. Às vezes o enfrentamento é liberar perdão. Outras vezes é pedir perdão. Às vezes a maneira que nós temos de fugir de uma batalha é que a gente ora: não, está liberado já, já liberei no meu coração. Mas às vezes você precisa olhar no olho da pessoa e falar: olha, sabe aquele dia? Então aquele dia você pisou na minha unha, ela estava encravada. E você nem me pediu desculpa. E eu saí tão ferido daqui, aquilo mexeu comigo. E querido, às vezes só de você falar, seu coração já é curado.
Seu coração já é curado. Nós precisamos enfrentar as nossas guerras. Nós precisamos enfrentar aquilo que tem vindo para nos oprimir. Porque se nós não enfrentarmos, nós podemos nos tornar refém de pensamentos e sentimentos que vêm para nos oprimir. Outra forma, então, de enfrentar, às vezes, é pedir ajuda. Às vezes é dar ordem às vozes que estão vindo sobre nós. Às vezes é conversar sobre algo, às vezes é orar claramente sobre algo. Existem divórcios que muitas vezes não precisavam acontecer, se simplesmente o casal pedisse ajuda. Eu quero contar uma coisa para você aqui. Se você é casado, eu quero que você guarde isso no seu coração. Como pastores, eu vejo que Satanás ele tem uma estratégia tão terrível, que às vezes eu vejo casais passando por dificuldades, e eles não buscam ajuda. Sabe por quê? Porque eles pensam que aquilo que eles estão vivendo só acontece com eles. E aí, eles têm vergonha de expor. Eu vou contar para você que nós já acompanhamos tantas histórias, mas em nome de Jesus, eu quero plantar algo no seu coração nessa noite. Você não enfrenta as suas guerras, algumas guerras você vai ter que enfrentar pessoalmente, de uma maneira muito personificada, mas a maior parte das nossas guerras, nós não vamos enfrentar sozinhos. Nós precisamos de pessoas, nós precisamos entender isso. Então nós estávamos falando que essa é a outra estratégia de Davi. Davi não guerreava sozinho. Ele queria que Deus fosse com ele. Ele queria que o Senhor fosse com ele. Querido, convide o Senhor para enfrentar as suas guerras. Deus, eu quero dizer algo muito sério para você nessa noite. E eu tenho convicção no meu coração daquilo que eu estou te falando. Deus não fez você para ter um casamento mais ou menos. Posso ouvir um amém? Eu vou falar de novo. Deus não fez você para ter um casamento mais ou menos. Deus não fez você para ter um ministério mais ou menos. Deus não fez você para andar no raso, para você andar feito um sobrevivente. Deus fez você para ser um vencedor. Em todas as áreas da sua vida. Agora, nós vamos enfrentar guerras. Nós vamos enfrentar oposição. Às vezes sim, vai ser do diabo. Mas às vezes vão ser de circunstâncias. Olha o que Davi fala no Salmo 18, como eu disse para você, é um salmo que é a minha oração constante. Salmo 18, verso 27. Salmo de número 18, verso 27. Aliás, versículo 29, desculpa. Ele diz assim, ó. Pois contigo, ou com o meu Deus, eu posso atacar uma tropa. E com o meu Deus, eu salto muralhas. Olha isso. Davi, ele fala assim, com a ajuda do Senhor, eu posso enfrentar uma tropa. Sozinho, gente. Sozinho pessoalmente. Mas ele está dizendo, com o Senhor. Com a ajuda do Senhor, eu posso enfrentar. Eu posso atacar. Está vendo, Davi, ele não tem uma atitude passiva, ele entende que é com o Senhor, mesmo ele sendo um guerreiro, ele não faz coisa pequena ou grande sem o Senhor, e é por isso que a Bíblia deixa claro que Deus era com ele. Você viu esse texto que nós lemos em 1 Samuel 18, a Bíblia diz, Deus era com ele. Por quê? Porque Davi, ele dependia do Senhor, ele não enfrentava suas guerras sozinho, ele dependia do Senhor, ele buscava isso em Deus. Se você quer ter vitória nas suas batalhas, você precisa aprender a ouvir o Senhor. Por quê? Porque Deus está sempre pronto para responder um convite de alguém para batalhar as suas guerras. Qual é a sua guerra hoje, meu irmão? O que é que tem roubado você? O que é que tem se levantado e tem tornado o seu caminhar mais lento? Você está vivendo hoje plenamente o potencial, aquilo que Deus planejou para você em todas as áreas da sua vida? Porque se você não estiver, acredite, provavelmente você está travando alguma batalha. E eu quero dizer algo para você. O Senhor está esperando você chamar por Ele, para Ele guerrear as suas guerras. Vocês viram aqui, eu e o Marcos estamos completando 18 anos de casamento hoje. Será que todos esses dias foram fáceis? Não. O casamento de pastor é diferente, né, gente? Não tem briga, não tem discussão, né? Não tem conta para pagar, né? Só que não, né, gente? Não,
Quantas vezes eu, e certamente quantas vezes o Marcos precisou orar e falar: Deus, eu preciso de uma direção, eu preciso de uma estratégia, como é que eu vou tratar isso? Quantas vezes eu tive que orar com relação aos meus filhos? Quantas vezes nós tivemos que orar com relação a tantas circunstâncias e convidar o Senhor para Ele vir nos ajudar? E quantas vezes eu vi o Senhor dando estratégias, quantas vezes eu vi o Senhor trazendo livramento. Mas acredite, querido, Deus só traz livramento para as batalhas que você reconhece que elas existem. Nosso Deus não brinca de faz de conta. Deus não brinca de faz de conta. A gente pode brincar de casinha, a gente pode brincar de carrinho, e a gente pode brincar de faz de conta que está tudo bem. Mas o nosso Deus não participa das nossas brincadeiras de faz de conta. O nosso Deus nos espera. Ele espera que a gente convide Ele, para que Ele venha guerrear as nossas guerras. E eu quero dizer algo para você nessa noite. O teu Deus está esperando pelo teu convite, para que você chame Ele para guerrear as tuas guerras. Porque quando Ele vier e te habilitar, você vai dizer como Davi: com o meu Deus eu posso atacar uma tropa. Isso tem se levantado contra mim, mas é em nome do Senhor dos Exércitos. Eu me levanto e eu me posiciono. Isso não vai roubar a minha alegria, isso não vai roubar a minha fé, isso não vai roubar a minha vida, isso não vai roubar o meu casamento, isso não vai roubar os meus propósitos, porque eu me levanto e eu me posiciono. Eu não aceito a frieza que tem se levantado sobre a minha vida, eu não aceito aquilo que tem se levantado contra o ministério que Deus deu para mim, eu não aceito aquilo que as circunstâncias têm vindo para se levantar, para roubar alguma área da minha vida. Eu me posiciono. Isso não está normal, isso não é normal, isso não é a vontade de Deus. Deus é perfeito, amém? E se Ele é perfeito, o que Ele faz é perfeito também. Então, se tem uma anomalia na sua vida e você não está vivendo intensamente aquilo que Deus te chamou para viver, tem algo errado. Não dá para brincar de faz de conta. Quando a gente brinca de faz de conta, em alguma área da nossa vida, essa área vai morrer. Se você brinca de faz de conta, que o seu coração está incendiado pelo Senhor e você está vivendo uma apatia, querido, não aceite como normal. Eu lembro que 2016, 2015, 2016 foi um ano que eu tive um quadro de fadiga crônica. E foram anos muito difíceis da minha vida. E então, quando foi, eu não lembro se início de 2017 ou 2018, amados, eu nunca deixei de pregar. Nós temos algumas pessoas aqui que caminham conosco há mais de 10 anos. Nós estamos como Lagoinha há um pouco mais de 5 anos, mas nós somos pastores há 11 anos. Eu nunca deixei de pregar por não estar bem, porque eu entendo que existe uma unção que me capacita. Não importa qual a situação na minha casa, não importava a situação da minha saúde, não importava a situação. Quantas vezes, acredite, quantas vezes antes de sair de casa, teve aquele estresse lascado com criança e, nossa, algo que veio para roubar. Mas eu nunca deixei de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer por causa disso. Porque eu entendo que há uma unção que me habilita e Satanás é estrategista para tentar me roubar do propósito de Deus. Mas depois de um período com um problema tão sério de saúde, e ministrando, e entregando, hoje não, né? Hoje eu não faço parte do louvor, mas eu fazia parte do louvor. Eu comecei vários ministérios que nós temos na nossa igreja, porque a igreja era menor. Hoje, graças a Deus, nós temos muitas pessoas que nos ajudam. Mas chegou uma hora que eu me senti seca. Já olhou para você em algum momento da sua vida e se sentiu seco? Pois é. E sabe o que eu fiz? Eu não brinquei de faz de conta. Eu corri para o Senhor. Eu falei: Deus, eu estou seca. Parece que eu não tenho mais nada para dar. E então eu tirei um período de oração, de busca da presença do Senhor, querido. E acredite, eu não fui orar porque eu tinha vontade de orar. Eu não fui orar e clamar ao Senhor, eu não fui jejuar porque eu tinha vontade de jejuar. Eu fui orar e jejuar porque eu sabia que eu tinha que enfrentar aquela guerra. Vai ter momentos na sua vida que a sua guerra vai ser com relação à sua vida espiritual. Que se você for honesto com você, você vai olhar e você vai falar: Deus, eu estou seco. Não importa. Nós estávamos pastoreando, queridos.
E eu ali buscando do Senhor, e o Senhor pela sua infinita misericórdia usando a minha vida. Mas eu não quero ser um instrumento que está morto. Não, eu falo sempre para o Senhor, Senhor, eu quero desfrutar da mesa. Sabe o que é desfrutar da mesa? Eu estou aqui pregando para você, mas eu desfruto da presença dEle aqui no altar. Eu amo. E é claro que serão dias e dias. E então, queridos, depois de um período de busca do Senhor, eu pude sentir como pequenas gotas vindo da parte do céu. E depois de pequenas gotas, é como se eu olhasse para a minha alma e eu percebesse uma lâmina fininha da presença de Deus. E eu continuei guerreando. Sabe por quê? Porque eu enfrentei, eu admiti e eu bati de frente. Se você quer vencer algo na sua vida, enfrente. Reconheça, admita que está doendo, admita que está quebrado, admita que está seco, admita que está ruim. Para de brincar de faz de conta, porque Deus não entra na nossa brincadeira. Porque Ele sabe que a brincadeira de faz de conta, na nossa vida real, vai nos levar à morte. E depois que você entender isso, chame o Senhor para guerrear as suas guerras. Nós precisamos entender isso. Davi, ele não era o louco da guerra, que ele saía guerreando qualquer batalha, não. O versículo 16, o 1 Samuel 18, 16, projeta para nós, fazendo um favor, 1 Samuel 18, 16, deixa muito claro que o Senhor, olha só, projeta um pouquinho do versículo 12 para a gente, que são os textos que nós lemos aqui, só vamos dar uma repassada neles, a partir do verso 12. 1 Samuel 18, verso 12, por favor. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com ele. E Deus tinha abandonado Saul. O Senhor era com Davi. Olha o versículo 14. Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, porque o Senhor era com ele. Meu irmão, o que nos diferencia de Davi? Nada. Nada. Se você e eu chamarmos o Senhor para guerrear as nossas guerras, o Senhor vai ser conosco. Agora, existe uma terceira atitude que nós precisamos ter. A primeira é o enfrentamento. A segunda é chamarmos o Senhor para guerrear as nossas guerras. E a terceira, estude a sua guerra, para não correr o risco de identificar o inimigo errado. Estude a sua guerra. Como é que eu estudo a minha guerra? Sabe por quê? Muitas vezes, nós temos uma tendência natural de colocar a culpa em todo mundo, quando existem muitas circunstâncias da nossa vida que o problema somos nós. Querido, se você entender isso, você vai ter um tempo de rompimento na sua vida. Existem muitas guerras que nós enfrentamos, que o problema somos nós. Eu conheço muitas pessoas que elas não prosperam na sua vida. Sabe por quê? Porque elas são maus administradores. E elas vivem falando que ninguém dá oportunidade, que acontece isso, na minha vida tudo dá errado. Não é que dá errado. Você não enfrenta a sua dificuldade, você não entende que o problema é você. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, e ele era alguém que reconhecia. Ao momento, nós sabemos, quando Davi, ele vai e ele trai. Ele juntamente com Betseba, ele comete adultério, traindo Urias ali. Betseba trai Urias. Então, o que acontece? Quando Natan chega diante dele, conta uma história para ele. Porque até então ele foi indo. Quando Deus vem confrontar Davi, através do profeta Natan, e conta uma historinha para ele, fala assim: Davi, havia um homem muito rico, que tinha muitas ovelhas. E ele vai e pega uma ovelhinha de alguém que só tinha uma ovelhinha. E ele pega aquela ovelhinha para ele mata aquela ovelhinha. Então o senso de justiça de Davi fica aguçado. E ele fala: quem é esse homem? E então Natan fala: este homem é você. Sabe o que Davi faz? Ele se rende. Ele reconhece: o problema sou eu.
Quando Davi vai e conta toda a população, ele faz uma contagem, e aquela contagem não foi direcionada pelo Senhor, e ele faz aquela contagem com a motivação errada. Sabe o que acontece? Vem uma praga sobre Israel, e então Davi fala, Senhor, e Deus dá para ele algumas opções, e então Davi fala, ele fala, Senhor, que seja sobre mim, fui eu que errei. Queridos, nós temos um problema muito sério, nós temos facilidade de identificar o problema do outro, mas nós temos uma dificuldade de olhar para nós, uma dificuldade de reconhecer que a gente fala demais, uma dificuldade de a gente reconhecer, puxa, eu estou com problema no meu caráter. A gente tem dificuldade para reconhecer que os meus olhos estão indo para um caminho errado, meu coração está indo para um caminho errado. A gente tem dificuldade de reconhecer, puxa, mas como eu sou difícil de lidar. Porque o dia que você reconhecer, você vai fazer o quê? Você começa o ciclo de novo, você vai enfrentar, você vai convidar o Senhor. Você entende? Toda vez que você identifica o seu inimigo, você começa esse ciclo de vencedor. O ciclo do vencedor é esse. Ele enfrenta com o Senhor e ele identifica o inimigo. E quando ele identifica o inimigo, ele enfrenta, ele chama o Senhor e ele identifica o inimigo. Se você identifica isso, Jesus ele diz algo para nós lá em Mateus capítulo 7, do versículo 3 ao 5, vamos ler. Mateus capítulo 7, do versículo 3 ao 5. Ele diz assim, por quê? Eu vou ler nessa versão que está no telão. Por que você vê o cisco no olho do teu irmão, mas não repara na trave que está no teu próprio? Na minha versão diz, por que você vê o argueiro no olho do teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio? Volta aí. Ah, não, pode seguir, vai no 4. Pode ir no 4. Ou como você dirá ao teu irmão, deixa que eu tire o cisco do teu olho, quando você tem uma trave no teu próprio olho? Meu irmão, se você for estudar qualquer coisa sobre autodesenvolvimento, você vai descobrir que todas as vezes eles vão falar assim, ó, você não muda ninguém. Entenda algo, você não muda ninguém. Mas se você deseja uma mudança, seja a mudança que você deseja. Comece mudando você. É isso que o Evangelho traz para nós. Se não existe mudança em mim, não vai ter mudança em lugar nenhum. Se você não mudar, a igreja não vai servir para você, mas não vai ser a Lagoinha de Bragança Paulista, não vai ser igreja nenhuma. Se a gente não muda, eu tenho uma filosofia comigo, que é o seguinte, os incomodados que se mudem, mas não é se mudar de lugar, é se mudar no sentido de se transformar. Vou contar um segredo de casamento para vocês não contam para ninguém? Promete? Às vezes, o Marcos, ele não ronca todo dia, viu, gente? Mas de vez em quando ele ronca. E sabe o que eu faço? Eu pego o meu travesseirinho e vazo. Sabe por quê? Ô, gente, pelo amor de Deus, eu já acordei. Pensa comigo, é uma questão de inteligência. Eu já acordei mesmo, né? Para que eu vou acordar ele? E pensa num homem que fica bravo, quando ele descobre que eu fui dormir no outro quarto, porque ele estava roncando. Ele fica muito bravo. Por que você não me chamou? Eu que ia. Aí eu falo isso para ele. Se eu já acordei, para que eu vou acordar ele? Que ele está dormindo bonitinho, deixa Jesus, né, abençoar a vida do marido. Entendeu? Dorme bem, Deus abençoe. Esses dias não deu muito certo, minha estratégia. Davi descobriu que eu tinha saído do quarto e foi lá deitar com ele. E aí, a hora que ele foi deitar com ele, ele foi fazer carinho nele. Aí ele descobriu que eu tinha saído. Não deu certo. Aí ele saiu, foi lá e me chamou. Mori, pode vir deitar na cama. Gente, os incomodados que se mudem, se transformem. Se tem uma coisa que está te incomodando, é você que tem que começar a mudança. Comece mudando dentro de você, mas você só vai mudar se você enfrentar, chamar o Senhor e identificar que o problema começa com você. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele quer que a gente vença as nossas batalhas. Mas nós precisamos entender que essas guerras só serão vencidas se nós lutarmos com o Senhor. Meu irmão,
Deus não fez você para andar no raso. Será que você está entendendo? Posso ouvir um amém? Deus não fez você para andar no raso. Deus não fez você para ter um ministério, sabe? Pequenininho, não. Deus fez você para ser feliz, vencedor, campeão, animado. Ô gente, o meu louvor é animado. Eu pulo mesmo. Eu me ajoelho mesmo. Porque o meu Deus é cheio de vida, Ele merece. E quando eu vou enfrentar uma batalha, eu enfrento com essa pegada. Deus quer guerrear as tuas guerras. Mas se você não identificar que é guerra, se você não identificar, talvez você vai ficar andando em círculos em muitas áreas na sua vida, que já era para você ter vencido. Traga uma palavra da parte de Deus para o seu coração nessa noite. Existem coisas na sua vida que já era para você ter rompido, se você tivesse identificado onde você deveria começar a guerrear, quem é o inimigo. Tem coisas que já era para você ter mudado dentro de você, mas que você não muda porque você não enfrenta, você não admite que aquilo ali é uma batalha, você não admite que é guerra. O povo de Israel só andou em círculos quando eles desobedeceram a Deus. Você não foi chamado para andar em círculo, querido. O tempo está passando. Talvez você está aqui hoje, tenha 14, 16, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70. Não importa. Para cada fase da nossa vida, Deus tem uma vitória nova para nos dar. Mas se Ele tem uma vitória, existe uma guerra que precisa ser vencida. Você não vence nada que você não enfrenta. Enquanto você não enfrentar, você vai andar em círculos. E você não foi feito para isso. Nessa noite o Senhor quer te dar ferramentas para que você viva como você foi feito para viver, como um vencedor.